Olá, começando a live de hoje com o Yuli. Vou convidá-lo aqui. Esperar. Hoje nós vamos falar sobre conhecimentos multidisciplinares na solução de conflitos com o Dr. Yuli. Vou aguardar ele entrar aqui para a gente começar. Como vocês estão? Olá. Vamos ver aqui. Esperar ele entrar aqui pra gente começar. Eu acho que eu vou ter que chamar ele lá. Eu não sei como é que convida, deixa eu ver aqui. Yuli. Esperar ele entrar aqui. Aqui, ele entrou. Não perder tempo, porque tempo aqui é precioso. Já convidei. Olá! Olá, tudo bom com você? Tudo, e você? Como é que tá Tudo de bom. quarta? Tudo bom. Você, como você tá? Tô aqui passando calor nessa cidade, mas estamos bem, animada com essa live, esperando pra gente fazer essa troca, né? Importante para nós. E vamos começar, porque eu quero aproveitar bem seu tempo hoje. Mas eu vou fazer uma apresentação, né, do Dr. Yuli. Eu fiz assim, eu peguei alguns pontos do seu currículo, vou depois compartilhar ele integral depois com a live. Mas Dr. Yuli é juiz em Alagoas. Eu esqueci, tinha colocado o nome da cidade. Qual que é o nome da cidade que você está aí? União dos Palmares. União dos Palmares. Terra do Zumbi dos Palmares. Ah, que legal. Eu tenho vontade de conhecer Alagoas, assim. As pessoas com quem eu tenho contato são incríveis. É, Serra da assim, uma Barriga. coisa... Serra da Barriga. Legal, legal, bem legal lá. Constelador familiar, organizacional e estrutural, e também pelo método IOPT de Franz Ruppert. É professor de cursos, né, voltados para essa área de visão sistêmica no judiciário, também soluções de conflito. Também foi engenheiro, né? Você falou que é engenheiro, seria Eletrônico. engenharia eletrônico. Então, assim, depois eu vou compartilhar totalmente o seu currículo para a gente começar. Mas, assim, vou pedir para quem está na live agora, né, enviar um aviãozinho, convidar alguém que vocês acham que pode se interessar pela live de hoje, para a gente poder ter mais gente aqui compartilhando. As perguntas a gente vai deixar uns 10 minutos finais para a gente dar uma olhada aqui no que vocês falaram. E a gente dá um apanhado, senão a gente responde depois da live, né? Mas, assim, eu quero falar, né, um pouco, vou fazer uma introdução bem rápida para poder te passar a palavra. A gente pensou nessa live para falar sobre conhecimentos multidisciplinares aplicados no direito, para solução de conflitos, né? Para mim, esse ano de 2020 foi muito importante para eu poder colocar em prática todos esses conhecimentos que eu fui adquirindo durante minha trajetória na área do direito. Porque a gente teve que inovar para a gente conseguir resolver muitos conflitos. Então, era a hora assim, de colocar em prática muitos planos, né, que a gente estava tentando concretizar e foi o momento. E conhecimento, ele tem esse poder de te levar além, né?
Quando você tem um conhecimento de uma área que outra pessoa não saiba, de alguma forma você consegue, né, trazer aquela pessoa para onde você está e fazer uma transformação. E eu acho que é isso que esse conhecimento multidisciplinar agrega no direito, porque um conhecimento não é feito só de uma visão, né, de um ponto de vista, ele agrega muita coisa. Realmente o que a gente fala no sistêmico é assim, tudo está interligado, que tudo precisa se conectar. E agora, para nós que somos operadores do direito, isso faz muito sentido, né? Porque as relações elas ficaram mais complexas, os conhecimentos foram aprofundando, então aquela visão assim, do início, de quando começou a estruturar o direito, é difícil a gente aplicar isso hoje, mas a gente tem que honrar de alguma forma, né? Trazer isso, a inovação, honrando esses conhecimentos, mas ampliando, entendendo que a gente, como ser humano, também evolui e a gente não tem como aplicar uma regra só, né? A gente tem que abrir para poder solucionar melhor os conflitos, né? Olhar mesmo para a nossa história de vida e mudar. Mas hoje você vai falar mais que eu, porque eu preciso aproveitar, né, todo esse conhecimento. Eu assisti a sua última live de física quântica aplicada para resolução de conflitos. Realmente é uma coisa que eu sou muito apaixonada por esse tema. Acho que tem condições a gente... assim, realmente, se você entende um pouco de física quântica, você não tem como separar. Realmente a realidade última é aquilo, né? É bem entender que a gente não é só matéria, essas coisas, né? Que a gente tá ali vibrando naquelas situações que a gente vivencia desde a infância e traz e vai só ressignificando os acontecimentos da infância e colocando outros nomes, né? Reinventando a mesma história que a gente viveu desde criança. Então, assim, eu gostaria de saber com você o que você acha desses conhecimentos multidisciplinares, como você foi estruturando isso enquanto juiz e também professor, o que você tem visto e compartilhar com a gente. Olá, tudo bom? Boa tarde. Você é mineira de que cidade? Eu sou de Ituiutaba, perto de Uberlândia. Meu sotaque é muito. Uberlândia. Eu tive em Meu sotaque é Uberlândia. super suave, não sei, nem dá pra ver. Mas você é do Rio, não é? Você Eu é do sou Rio. carioca, sou Ah, carioca e consegui sair do Rio. deu. Ainda antes que as balas perdidas. Mas vai melhorar, se Deus quiser, vai melhorar. É. É algo, parece que é algo que precisa ser resolvido lá no Rio, né? Pois é, obrigado pelo convite. Nós nos conversamos semana passada e agora nós estamos aqui concretizando o nosso planejamento e estou muito grato de estar aqui com você, Nara. Ótimas Obrigada. referências suas. Realmente você é uma gracinha de pessoa, como todos os mineiros assim o são. Eu sou apaixonado por Minas Gerais, principalmente pela comida mineira, que é fantástica, né? A comida mineira é ótima. E eu tenho uma vontade imensa de levar minha filha para Ouro Preto, fazer todos aqueles passeios lindos que eu mesmo não conheço ainda. É um passeio bacana para nós fazermos. Mas voltando às questões sistêmicas, teve um momento, uma história um pouco longa, de um julgamento que eu estava realizando de um ato infracional, de um ato análogo ao estupro, uma criança de 4 anos que foi estuprada por um adolescente. Nossa Senhora. E eu, por não ter um conhecimento da natureza humana, eu quase cometi um erro jurídico. E eu aí, Nara, eu fiquei muito preocupado com a minha função de que será que eu estaria fazendo algo certo? Eu era, na época, totalmente, vamos dizer assim, um juiz padrão, né? Uhum. Eu continuo sendo, mas um juiz que entende que o processo, o meu dever é julgar o processo, e eu acreditava que, em julgando o processo,
ali estava resolvido e que se as pessoas não resolvessem aquelas questões, o problema não era meu. Eu já tinha feito o que era possível. E eu fiquei muito preocupado a partir daquele momento, porque eu vi que eu precisava conhecer um pouco mais sobre a natureza humana, porque eu estava julgando processos que tinham pessoas, e pessoas com suas emoções, com as suas idiosincrasias, as suas... Então, quando eu falo de um estupro, eu falo de um adolescente traumatizado. Então, entender como que era aquela questão. Hoje eu entendo, mas eu fiz um caminho grande para chegar aonde eu cheguei. Me parece hoje, nessa pandemia, eu aproveitei bastante esses 6 meses e fiz um estudo profundo, realmente, de onde que é o caminho da onde eu saí e aonde eu cheguei. Então, eu comecei a fazer cursos de programação neurolinguística, constelação familiar, constelação estrutural, e aí eu comecei pelo método IOPT e comecei a entender um pouco mais as questões traumáticas das pessoas e verem que elas não fazem aquilo porque querem, elas fazem porque aquilo que elas estão fazendo é mais do que elas. E é bem interessante. Provavelmente esse menino que estuprou, ele também foi estuprado. Então, você fala assim, mas Yuri, isso é justificativa para ele fazer assim? Não, não é justificativa. Mas eu entender que enquanto que não houver um tratamento adequado para esse adolescente, ele irá continuar assim o fazendo. E eu preciso saber lidar com ele nessas questões. Como lidar com ele? E isso que é o mais importante. O que eu vou fazer com um adolescente que assim, então... Opa, uma ligaçãozinha aqui que já caiu. Deve ter sido engano. E aí a gente começa a perceber que o juiz ele precisa se valer de outros conhecimentos, não só o juiz, mas o profissional do direito. Aí, Nara, eu tive um cuidado em falar no profissional do direito e não no operador do direito. Por que isso? Só para você ver. Por que não o operador do direito? Porque o operador é aquele que faz operações. Então, eu estou evitando de fazer operações, de pegar a lei e aplicar a lei ao caso concreto, simplesmente. Eu sou um profissional do direito e saio meramente de uma aplicação para entender das relações humanas. Entendi. Então, eu sou um profissional do direito que entendo de relações humanas. Aonde que elas estão? Notando que o meu eu, para florescer, precisa de uma relação humana, de uma relação de uma outra pessoa. E eu vou florescer esse meu eu numa relação. O que é um problema que pode se tornar jurídico? É quando que nessa relação o meu eu ele perde a autonomia. Veja, mas não perder uma autonomia de uma forma a uma mãe que tira a autonomia do filho, não. Mas é uma perda de autonomia que leva a consequências drásticas. Então, eu vejo isso, o direito, e no dia a dia eu me deparo com essa situação. E eu comecei a perceber que existia, primeiro, muitas coisas que eram repetitivas. Um pai que repete, aliás, um filho que repete uma conduta do pai, e aí a gente consegue bastante coisa nesse sentido, sim. Aplicando uma comunicação adequada ou uma comunicação não violenta, utilizando uma estrutura bem simples, né? Perguntas simples, que você não precisa fazer nenhum movimento de constelação. Então, lógico, aprendendo o que é a constelação,
Você sabendo o que é uma constelação, sabendo fazer uma constelação, você já tem aquela... É como se fosse dirigir, cara. Pô, eu estou dirigindo aqui, no início é difícil, mas depois você já faz olhando para o lado, né? Não estou aqui dizendo para as pessoas assim o fazer. Mas toca o celular, você está aqui, né? Então você já entrou no piloto automático. E aí você começa a fazer isso também numa audiência. E é isso que a gente precisa entender. Não é que eu não saiba constelar. Muito pelo contrário, para você aplicar isso, você tem que saber bastante constelação para você ter uma percepção, que se fala uma percepção sistêmica, da questão que está ali se deparando com você, para que você não precise constelar. Você não vai fazer nenhum tipo de terapia, você vai apenas entender a estrutura, né? Você vai utilizar estruturas, pequenas coisas que você pode utilizar ali. E eu tenho bastante resultado. Mas, ultimamente, nesse último ano, eu tenho usado muito esse método do Franz Rupert, que é um método que fala sobre relações traumáticas. Yuri, mas o que tem a ver trauma com direito? Tudo. Tudo. Quem nunca perdeu o controle? Quem nunca se deparou, você está conversando com alguém, e com uma pessoa que você ama, e infelizmente você se torna abusivo? Repete, nunca... né? A questão é que, veja, é mais do que repete. Uhum. Aquela imagem do perpetrador está no seu lá dentro, no seu psique, na sua psique. E você precisa... É muito pouco você dizer numa situação, dizer assim, eu devolvo para você. Uhum. Porque está já introjetada a figura do perpetrador na pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa foi vítima de violência ou um abuso sexual, vamos dizer de violência, uma criança que apanhou muito quando era criança, ela vai associar amor à violência. Então, todas as pessoas que ela ama, ela vai ter já pelo menos uma atitude um pouco mais ríspida, porque ela associa amor à rigidez. Então, ela precisa trazer à tona. Então, isso é uma memória que é implícita. Ele já não lembra mais do que aconteceu, porque isso foi na infância. E as memórias traumáticas são apagadas. Então, a gente traz à tona, ele toma consciência e, a partir daí, o cérebro, o neocórtex pré-frontal, ele tem agora a oportunidade de decidir, eu quero ou não quero. Porque tudo está no piloto automático. Ele faz isso sem perceber. Então, esse método é um método que realmente ele traz bastante eficácia. E você entendendo as dinâmicas, não dinâmicas, mas os movimentos das pessoas, aí sim você pode trabalhar adequadamente. Então, eu vou dar um exemplo para você. A homem é casado com B mulher. Eles se divorciam. Tá? Ele continua ajuizando ações cada vez mais para importunar B, a esposa, ex-esposa agora. Porque ele tem uma ânsia de ser o perpetrador. Ânsia. Então, mesmo ele continua naquele movimento. Então, a gente precisa trazer à tona, talvez, como foi essa relação dele com o pai, para que ele agora diga assim, eu não preciso mais fazer isso. Meu pai não me deu uma regulação emocional adequada e eu posso, hoje eu assumo a responsabilidade de me regular. Entende? Bom, aí tem várias outras questões que a gente poderia, mas o tempo é exíguo, né, Nara?
Sim, assim, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, com esse método IOPT, né, que fala, você consegue entender que a pessoa possui traumas e que ela está revivendo aquele trauma em ajuizando uma ação ou fazendo algum abuso, vamos dizer. Mas durante a audiência, você com esse conhecimento, você consegue, com perguntas, é, trazer à tona o trauma e isso é seguro ou não? Porque, assim, não sei, eu vejo que uma pergunta às vezes pode trazer o trauma à tona, né? E como a pessoa naquele momento consegue lidar com aquilo, né? De ver o trauma, de ver que ela está naquela emoção, revivendo uma situação. Tudo pode trazer à tona um trauma. Tudo. Então, Balela diz assim, não, você pode dar um gatilho. Tudo pode ser um gatilho. Um barulho pode ser um gatilho. Então, não é a pessoa... Quando a pessoa que se chama ela está numa hiperatividade autônoma, um nível de estresse muito alto, que a maioria das pessoas que lá estão, talvez uma atitude arrogante de um juiz seja um gatilho bem maior do que uma pergunta empática. Uhum. Sim. Entende? Porque quando o juiz arrogante, ele só diz o seguinte, uma mulher que apanhou, por exemplo, uma mulher que apanhou do marido e chega e diz assim, doutor, ele me bateu, e aí ele responde assim, e você fez a providência adequada no tempo correto? Ela vai dizer, não, então agora eu não posso fazer nada. Então, esse sim é uma atitude normal e natural, como vou dizer, normal, não natural, mas normal, ela pode ser um gatilho, sim, de uma retraumatização da pessoa. E não perguntas precisas de como a pessoa pode, ou a causa daquele sintoma que ela está vivendo numa relação abusiva. Isso sim é você você direcionar a questão dela para uma necessidade básica não atendida. E ela notar que aquele conflito que ela está vivendo nada mais é do que algo interno que ela precisa trabalhar. E aí eu tiro o peso daquela audiência e digo, esse é o seu processo interno que você precisa se ver. Ok, Yuli, todo mundo, ninguém está talvez tão preparado para isso. Ok, mas você vai até aonde a pessoa ali suporta. É lógico que para ir precisa de uma experiência para isso. Mas você vai no ponto certinho, dizendo, então, por exemplo, uma menina que é agredida pelo marido, uma moça que é agredida. Será que quando ela foi criança, ela também não foi agredida pelo pai ou pela mãe? Sim, e assim, por exemplo, a gente, com esses conhecimentos multidisciplinares que a gente está falando, que seria de constelação, ou PNL, né, psicologia positiva, agregando isso para nós conseguimos, enquanto profissionais do direito, eu gostei dessa palavra, porque as palavras são grávidas, né? Elas têm aquela energia, né? Realmente faz sentido o que a gente fala, reverbera. Então, enquanto profissionais do direito, eu acho que é encontrar o nosso lugar diante do conflito alheio. Porque a gente acaba tendo consciência que a gente está ali para facilitar aquele processo, né, aquela situação, e não para entrar no lugar daquela pessoa, não para só um resultado, né? Igual a gente estava conversando antes, não é uma questão de ter um resultado, porque o conflito não é nosso, é da pessoa que está vivenciando aquilo. Mas a gente conseguir ficar no nosso lugar, como facilitador mesmo naquele momento, não como uma pessoa que pende para um lado, para o outro, como eu sou advogada, né? E a gente conseguir
com essas habilidades que a gente aprendeu, conseguir ajudar a pessoa, né? Assim, a entender, a tomar uma responsabilidade, né? Voltar para a autonomia dela. Seria... É, Pode Nara, falar. é bem interessante isso, quando a gente fala. São conceitos abstratos, né? Eu vou tomar o meu lugar. Ok. Se eu não sei quem eu sou, para onde, que lugar que eu vou me posicionar? Se eu não sou quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. E aí, se eu não sei quem eu sou, eu vou entender que talvez aqui seja o meu lugar, ou depois ali é o meu, ou depois ali, ou depois lá. Então, antes um pressuposto de eu tomar o meu lugar é saber quem eu sou e fazer um trabalho de autoconhecimento. Então, isso para mim que é o fundamental de uma pessoa que queira, e você sabe muito bem disso, só estou pegando o seu gancho para a gente ir para um outro. Fazer um trabalho de autoconhecimento de que eu preciso saber quem eu sou, eu preciso tomar conhecimento das minhas questões. Só para você ter uma ideia, eu não sei se você já... Claro que você já deve ter ouvido falar de uma chamada respiração, uma coerência cardíaca. Isso eu vou abordar até no curso que eu vou fazer, a coerência cardíaca. Que quando eu não tenho uma coerência cardíaca... O que é a coerência cardíaca? É uma respiração adequada entre o meu coração e o meu cérebro. Eu, Yuli. Uau. Então, eu preciso ter essa coerência para trabalhar em conciliação. Por quê, Yuli? Por quê? Porque se eu não tiver essa coerência, a pessoa com a qual eu estou trabalhando também fica incoerente. O que eu quero dizer é que se eu tenho emoções desgastantes, aflitivas, negativas em mim, isso reverbera nas pessoas que estão trabalhando comigo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é trabalhar. E isso, eu estou falando de ressonância, eu estou falando de neurociência, que o coração é como se fosse um cérebro independente, tem 40 mil axônios dentro do coração. E ele grava todas as informações. Então, uma pessoa que tem taquicardia, ela vai informar ao coração, ao cérebro, que não está bem. E o cérebro manda cortisol, ele fica mais estressado e vira só. Então, eu preciso me trabalhar, eu preciso me conhecer, para depois eu falar assim, é como se eu tivesse, eu não sei nada, agora nós estamos no fim da pandemia, mas lembra quando você pegava o seu avião, saía da Uberlândia para ir à praia? Então, Estou sonhando aqui. Eu não sei se você vai para o Espírito Santo ou para o Rio de Janeiro. Mas imagina você vai para a Bahia, vai lá para a Bahia, vem aqui para a Bahia. Sonho. Um sonho. E aí, no avião, vem aquela moça, né? O filho chorando, né? E ela precisa regular emocionalmente o filho, né? Então, imagina a figura de um juiz ou de um conciliador nervoso, tenso, querendo conciliar uma pessoa. É a mesma coisa de uma mãe no avião dando a chupeta para o neném chorar. Para de chorar, porra! Então, é essa figura que nós precisamos. Se ela não está bem, ela não vai regular emocionalmente o filho que está aos prantos chorando no avião. É a mesma coisa, gente. Não tem diferença alguma. Eu preciso estar bem, me regular, saber me regular. Saber me regular é o seguinte, gente. Eu não sou mais criança. Eu não sou mais neném. Eu não vou pedir que o meu marido ou a minha esposa me regule. Eu que tenho que me regular. Quando o Bert Hellinger diz assim, você faz da sua esposa uma mãe, é porque eu dependo dela para ficar bem emocionalmente. E é isso que as pessoas fazem. Quando eu entrego a minha autonomia emocional para que uma outra pessoa assim regule, eu estou numa posição de criança. Dependente, né? Também. Dependente, né? Dependente. Ela é minha mãe. Então, eu não tenho ainda a habilidade de estar bem sozinho. E é isso que nós precisamos trabalhar em nós.
E aí sim, eu sei o meu lugar. Uhum. Porque fica um conceito assim, abstrato, né? O meu lugar. Ok, e como eu faço encontro o meu lugar? Como eu faço isso? Então, são essas coisas do que, veja, que eu gosto de. Eu sou muito prático. Né? Eu gosto de ser. Tudo bem, eu vou encontrar. Como eu faço isso? Como? Porque não Uhum. adianta. Não, você tem. Você, Yuli, você é filhinho de mamãe. Eu adoro minha mãe. Eu adoro, né? E se eu disser para você que eu não gosto, agora como que eu deixo de ser filhinho de mamãe? Porque julgar é fácil, você filhinho de mamãe. E como eu deixo de fazer isso? Ah, então são essas questões que a gente precisa aprender, né? Porque dizer que você é um filhinho de mamãe é fácil. Detectar, ele é filhinho de mamãe. Ou ele é filhinha do papai. Então, tá, e tudo Uhum. bem. É. Como funciona esse processo dentro da nossa psique e É como uma eu me... maturidade, né? É um processo Exato. de maturidade, sair dessa parte infantil e realmente entender que você é um ser funcional, maduro, que você realmente, né, tá ali criando tudo aquilo, responsável por você, né? Hum, hum. É, Sim, mas tem outras questões também envolvidas. Então, quando eu delego essa questão da minha autonomia emocional para aqui, bom, veja bem, Nara, eu adoro a minha mãe. Então, eu vou abandonar a mim mesmo para que ela esteja bem. E eu só vou ficar bem quando ela ficar. Isso é um filhinho da mamãe. Então, eu fico aflito quando a minha mãe não está bem. uhum. E quem não é assim, eu acho que 90% das pessoas são assim. Assim, eu acho que isso só consegue elaborar dessa forma complexa os adultos. As crianças, elas não conseguem fazer essa Não elaboração. é a criança, não, porque ela precisa da regulação emocional dos pais para isso. Eu estou falando nós, que Uhum. somos profissionais do direito, precisamos entender o porquê do conflito. O conflito é que eu sou o marido e que acho que a minha esposa precisa me tratar bem. Mas ela tem os afazeres dela, não me dá atenção. Então, eu acho que ela, então, porque eu sou um carente, eu vou ligar para minha mãe. Aí a minha mãe vai dizer assim, olha, essa não presta. Essa é horrível, não quero nem saber de você. Não é essa daí, você pode largar. Então aí começa, olha, aí você vê tantas coisas que podem acontecer, não é? E aí, mas o que eu estou dizendo para você é, precisamos ter um enfoque sistêmico e intrapsíquico. Como Uhum. eu vou fazer para deixar de ser aquilo dos papéis que eu recebi da minha família, não é? E com simples palavras a gente pode, numa audiência, libertar aquela pessoa, né? Bicho, um homem, por exemplo, né? Um homem traído que ama a mulher e dizer assim para ele, bicho, você tem a dignidade de receber um amor de uma mulher que inteiramente te ame. Você não precisa desse amor bandido, desse amor é, pedinte, Uhum. né? E aí ele começa a ver como que isso pode mudar na vida dele. E aí a gente pergunta assim, e talvez, será que quando você era criança, a sua mãe teve a oportunidade de te dar todo o carinho que você precisou? E aí ele pode dizer assim, minha mãe trabalhou muito. E aí você Uhum. começa a trabalhar essas questões. Gente, não precisa constelar. É só você fazer uma É. investigaçãozinha ali e a pessoa faz sentido e você, para, trabalha isso, deixa ela ir, ou vice-versa. Quantas questões que a gente resolve assim com simples palavras. E que eu, pelo menos, eu tenho uma eficácia muito boa. Nesse sentido, muito, muito, muito boa mesmo. Pra você ter uma ideia, no ano de 90, ó, no ano de 2019, ano passado, Uhum. eu fiz 200 audiências, eu Muita dei coisa. 2 sentenças impositivas.
Duas. Nossa! Minha família. Uau! Isso anima. Não. Porque não adianta, não adianta você falar assim com uma pessoa que está lá, na sua frente, você tem que traduzir o direito sistêmico em palavras que eles entendam. Sim. Traduzir aquilo de como ele vai sair da coisa. Eu falo assim, olha, você é filhinho de mamãe. O cara fala assim, porra! Oi? Você E não assim, paga alimentos porque você se sente filhinho. Porra! Eu ficava assim, bicho, eu amo minha mãe, cara. Eu amo minha mãe, bicho. Eu tô no ali com a fundo minha você tem raiva da doente. sua mãe. A pessoa não entende, né? É muito Aí, profundo. ao invés de você resolver a questão, você vai potencializar mais ainda um conflito. É. Então, é por isso que a gente precisa ter... Aí está o meu amigo René, que ele também é excelente, ele é psicanalista. Ele sabe muito bem a importância de nós trabalharmos conjuntamente as questões sistêmicas e intrapsíquicas, para a gente entender como que a questão Concordo. sistêmica ela atua dentro da nossa psique, e aí a gente traduzir como a pessoa vai mudar. A mudança começa de dentro. Sim. Então, eu preciso fazer com que facilitar uma mudança de dentro da pessoa. E aí ela consegue. Muitas das vezes, nós fazemos constelações e a pessoa não consegue mudar. Por que ela não consegue mudar? Porque existem questões intrapsíquicas que ela não consegue, olha, atuar nos diversos ciclos e contextos, exatamente. Ela não consegue traduzir aquilo numa questão intrapsíquica. E aí ela fica perdida no meio de tantas questões. E é isso que nós fazemos e que nós vamos, assim, traduzir. Agora, Nália, você me passou uns nomes em inglês que eu fico até aqui preocupado em mostrar o meu inglês terrível. Terrível. E aí eu queria que você me explicasse como que são essas... eu me esqueci o nome. Skill, alguma coisa? Soft skills. Soft skills, visual law e também design thinking. Mas assim, eu só vou pegar um gancho do que você falou sobre essa questão de entender que a constelação é um passo, né? Por exemplo, eu passei por isso, eu constelei 2 vezes e o que eu vi, eu falava assim, não, mas e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. Eu precisava do meu processo de transformação. Entender que estava mais profundo, entender que existe também informações a todo momento contrário à minha vontade de mudar. Né? Por exemplo, se eu volto para o mesmo ambiente, às vezes aquela informação ainda continua reverberando ali. E então, assim, eu leio um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, que fala muito da psique da mulher. Eu tenho. Né? Ele é incrível, eu você sou quase entende. uma mulher, eu sou quase uma mulher. E você entende que existe histórias, perguntas, a forma que você coloca, que o seu cérebro ele consegue construir aquelas sinapses, consegue trazer informação e fazer a transformação. Porque o livro, são histórias, né? São contos. Sim. E cada conto que você... Eu vou lendo os contos e eu falo assim, gente, eu já sou outra pessoa. É como se fosse um quebra-cabeça, assim. Cada pedaço vai encaixando e existe uma transformação no final do conto. Então, assim, para mim, eu interesso muito com perguntas. Eu não sou consteladora, mas eu moro no interior, né, de Minas. Eu não sou uma pessoa que fala muito de advocacia sistêmica de uma forma, assim, no meu marketing. Então, assim, para mim, é mais ser do que falar. Então, eu tenho que trazer para dentro do meu escritório uma forma de atuar sistemicamente sem eu ter que anunciar, sabe? Então, sim, as perguntas para mim são mais importantes hoje do que um boneco, uma âncora, outra ferramenta. Perfeita colocação. Imagina só, eu sou lá, aí tá aqui. Eu vou para audiência, aí eu falo assim, rapaz, eu vou com aquele aqui, né? O pessoal aqui do interior fala assim, né? Eu vou com a audiência daquele juiz dos bonequinhos, ele fica botando os bonequinhos lá. Rapaz, isso daí
às vezes, ou senão eu vou aquele juiz que fica jogando esquisito e fica jogando carta e tal. Eu vim para audiência. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo para não usar, mas ter um cuidado imenso em usar para nós não ficarmos estereotipados com essas questões. Nós precisamos, assim, inclusive com perguntas também. E também explicar, antes de começar a audiência, que nós vamos entrar em aspectos emocionais. Porque ali é uma questão. E veja, o conflito, eu estava até conversando com uma colega minha, o conflito, o senso de justiça, ou a justiça. Estava conversando hoje aqui com a Renata, que trabalha comigo. Eu perguntei para ela, justiça é um conceito idealístico ou um conceito emocional? Aí nós chegamos à conclusão que ele é um ideal que tem reflexos dentro da nossa emoção. E aí só tem um conceito de que diz que a justiça é aquele ideal que traz felicidade às pessoas. Então, interliga um ideal com a emoção. Então, eu não posso fazer justiça sem ter uma ligação com as emoções. Porque o conflito ele está no plano emocional. Você já conhece algum conflito meramente racional? Então, a justiça hoje está lidando com questões emocionais, com questões meramente racionais. E é por isso que está esse caos. Está um caos. Exato. As pessoas entram na justiça e, ao invés de melhorar, piora. Vamos falar a verdade, piora. A pessoa entra lá, olha para o juiz, eu fui desrespeitada. Eu tenho relatos de colegas que eu não posso aqui falar, de questões assim que foram faladas na audiência que não se falam. E eu estou até assim, pensando, cara, uma colega minha, pede para esse sujeito colocar na ata de audiência que ele falou, por favor, pelo amor de Deus. Porque não se fala isso por uma parte. A gente tem que ter respeito, são jurisdicionários, são as partes, eles têm as questões deles, é importantíssimo, a gente precisa ser humano. Sim. Não tratar a questão de alimentos de R$20, de R$50. Gente, mas R$50 para eles é a realidade deles, gente. E aí? É a realidade do Brasil. Do Brasil, galera. Do Brasil. Pois é, então a gente precisa trabalhar com essa realidade. Esses conhecimentos que estão fora, assim, né? Do que tá ali naquele papelzinho, né? Porque é muito difícil você pegar uma história de vida e colocar em 20 folhas. E você sentir aquela conexão, né? Você entender aquilo. E assim, e o que você está falando é muito o que eu penso. Eu estou fazendo um curso agora, chama Justiça, que é da Universidade de Harvard. Assim, claro que existe uma visão mais mecanicista mesmo, assim, mais tradicional, né? Mas ele fala muito de Kant, né? De Immanuel Kant, que fala que o homem é um fim em si mesmo. E que não adianta a gente buscar uma justiça se a gente não trazer a humanidade, né? Se não for para trazer uma dignidade. E a justiça, ela é para os homens, assim, vamos dizer, né? A princípio. Porque existe, eu acredito que existe direito ambiental, né? Ecológico hoje, que também vê o ambiente como um ser de direitos. Mas, assim, a gente tem que entender que passa muito para o ser humano, né? Assim, a gente de conectar com a dignidade do outro, do que é humano no outro. Não importa se é R$20, se é 50, mas se para ele é digno, né? A gente está fazendo a justiça através dessa dignidade também, assim. É um pouco mais... Ainda estou passando pelo curso, estou na metade ainda vou analisar, mas assim, me remeteu ao curso que eu falei. E essa questão de... Eu realmente, igual eu te falei, esse ano, voltando agora nas soft skills que você me perguntou, esse ano para mim foi muito amadurecimento. Eu sou amante assim, de outros temas,
de psicologia, de física quântica, espiritualidade. Então, assim, eu já vinha trazendo muito desse conhecimento para minha advocacia, mas esse ano foi o ano assim que eu coloquei em prática, né? E eu aprendi um pouco das soft skills, que seriam habilidades interpessoais, que a gente não aprende na faculdade, porque na faculdade a gente aprende mais a técnica, né? E essa habilidade interpessoal é aquela que é a comunicação não violenta, é a escuta, né? É a negociação. E então, assim, eu fui entendendo qual era, igual você falou, você tem que entender quem é você. Eu fui entendendo qual que é o meu perfil como negociadora, qual que é o meu perfil ainda dentro, como profissional do direito. Eu não sabia muito de mediação. Eu fiz um curso de mediação sistêmica e eu falei assim, meu Deus, era isso que eu queria. Eu sou formada há 13 anos. São 13 anos pensando que ali... Esse é o sentido para mim, assim, de mediar um conflito. Não realmente... tá tão parcial, né? Você tá ali com a sua técnica, sua habilidade, levando aquela pessoa, querendo construir a própria solução, né? Para ela realmente construir algo para ela, que seja duradouro, seja consensual, que ela fique satisfeita. Né? Eu desde a faculdade, eu me senti assim, eu tenho outro ritmo, eu não me encaixo nisso, assim, meu ritmo é outro, eu quero escutar a pessoa, eu quero ajudá-la a construir o caminho dela. Né? Então, esse ano foi essencial para eu poder colocar em prática mesmo. Eu fiz uma transformação real, assim, prática na minha advocacia, agora como mediadora. E tem esses recursos, por exemplo, design thinking. Você usa, são conhecimentos multidisciplinares. Você usa o design dentro do direito. Você usa aquela ideia do design para construir uma solução que as partes elas constroem juntas. Então, você faz, assim, você pode fazer o visual law é isso, né? Você faz com a ajuda de designs ou não, mas você constrói a solução de forma visual. É um recurso que você usa também na mediação para você chegar na solução. Então, é bom para quem é mais visual ou para quem é sinestésico usar esse recurso para chegar na construção, né? Você vivenciar o processo de construir a solução. Então, assim, eu como advogada e hoje mediadora, eu entendo que, assim, nós somos um certo filtro para chegar no judiciário. E cabe a nós, que tem esse conhecimento, passar essa informação para o cliente, que muita gente chega e eles não conseguem entender que existem outras portas, outras hipóteses, né? Acho que cabe a gente também se preparar bastante, igual você falou. Eu me interessei muito por esse curso. Eu vi, você vai começar uma amanhã, né, de Direito Fraternal, eu vi, achei incrível. Se você quiser falar um pouco sobre ele também, para a gente entender como é que vai ser o curso de amanhã, que a gente tá, daqui a 10 minutinhos a gente acaba, mais ou menos, uns 15. Ai. Então, eu adorei a sua explicação, e aí corroborando o Franz Hupper, ele coloca a construção da realidade em 3 fases. E a segunda fase que ele coloca, a realidade 2, ele inclui emoções, razão, emoções e imagens mentais. Então, legal que você já vai na imagem mental, né? E vai fazer com que essa imagem mental ela já construa a realidade dela. Gostei dessa forma de atuar. Bacana, legal, entendi. E pode ser colocado uma audiência também, por exemplo. Você fazer pelo design thinking, você colocar, fazer a solução, né, de forma visual. E essa participação deles assim, ó, tira da cabeça, né? Coloca na escrita, fazer eles mesmos assim, usando os recursos manuais, né? Fazendo, elaborando, né? Fazendo, por exemplo, a formação. E se você tivesse, não, assim, fazer afirmações, usando o design para colocar aquilo em prática, né? Não sei, é uma técnica. Eu gostei também muito da sua colocação de Kant. Eu gosto muito quando eu estudo isso sobre a dignidade. Lembrando que alguns países agora da Europa, eles não utilizam o termo dignidade da pessoa humana, como está aqui no artigo 1º, inciso 3 da Constituição.
mas eles aí têm dignidade do ser. E aí engloba também os animais e tudo mais, e tal, tal, tal. Bacana essa colocação. Esse ponto do Kant, nós vamos abordar amanhã, primeira aula, sobre justamente o que é a dignidade da pessoa humana, o que é justiça, o que é o direito, qual o fim do Estado. Então, a primeira aula vai ser eminentemente jurídica, para nós embasarmos a nossa atuação. Isso porque uma juíza do Estado do Pará, numa palestra que eu estava fazendo lá no Tribunal de Justiça, ela me perguntou: e você tem autoridade para lidar com as emoções das pessoas? E aí eu fui buscar e fui no direito fraternal, Nara. No direito fraternal, ele não está preocupado com o conflito que é apresentado, mas com a base dele. E a base do conflito é eminentemente emocional. O pessoal lá da mediação que chegou a essa invenção. Então, por que eu vou ainda inventar? Já está prontinho lá a doutrina do pessoal da mediação, já está toda fundamentada. Então, eu trago isso por causa disso que o nome direito fraternal, que é um pouco mais amplo, da onde o direito sistêmico está inserido nele. O direito sistêmico está inserido no direito maior que é fraternal. Agora, por que, Yuri, você usa o direito fraternal? Porque ele tem um fundamento constitucional. E eu preciso, enquanto eu for falar com o meu presidente do tribunal, eu vou ser desembargador, eu estou aqui fazendo um curso de direito sistêmico. Ele vai falar assim: Yuri, mas todo direito não é sistêmico? Aí tudo bem. Aí eu vou explicar o porquê do direito sistêmico, de onde veio. Ele conhece o SAMI, conhece todo mundo. Mas ele olhou o nome de direito fraternal e falou assim: pô, Yuri, esse daí está realmente coerente. E a minha preocupação sempre foi ter fundamentação jurídica para que eu esteja fazendo. Até para que também, não só o juiz, mas os advogados, eles tenham noção do que eles podem ou do que eles não podem fazer. Como que eles precisam atuar. Né? Eu preciso fazer um contrato, eu preciso fazer alguma coisa. Para quê? Para não ser representado. Nós estamos aqui ao meio de vida, não ao meio de morte. Então, nós vamos lá trabalhar. Ah, mas eu sou psicólogo. Ok, eu sou psicólogo. Quer trabalhar com solução de conflitos? Tudo bem, vamos fazer aqui. Óbvio que você pode trabalhar numa solução de conflitos, né? E talvez não assinar, óbvio, mas atuando dentro. Agora eu vou utilizar a sua terminologia no lugar do psicólogo, junto com o advogado, no lugar do advogado, eles trabalhando de uma forma multidisciplinar, colaborativa também. Aproveitando que está aqui ouvindo a minha colega advogada, a Ludmila Abreu. Então, ela que é uma advogada colaborativa, ela fazer aqui, olha, todo mundo trabalhando dentro de um contexto. Mas, Yuri, então o advogado precisa saber questões emocionais? Sim, até para ter uma comunicação com o psicólogo, se trabalhar em conjunto e vice-versa. Então, eu acho muito importante essas questões que estão vendo. Então, tudo isso nós iremos trabalhar num curso que ele vai explorar questões de autoconhecimento, questões jurídicas, questões de lealdades invisíveis de Ivan Nagel, questões relacionadas a constelações familiares, constelações estruturais e também do método IAPT. Eu utilizo tudo, eu não utilizo só uma, eu utilizo todas. E principalmente a comunicação não violenta e entendendo qual é a estrutura do conflito. Qual é a estrutura do conflito? A gente passa 5 anos, Nara, numa faculdade e a gente não sabe o que é o conflito. A gente sabe o que é a aplicação de uma lei na esperança que esse conflito ele seja resolvido ou transformado. Mas quase exatas, né? A gente quer, num curso de humanos, colocar exatas, né? Cadê a parte humana? A gente vive numa esperança, numa ilusão
de que isso vai resolver alguma coisa. Gente, é por isso que o Rio de Janeiro tá o que tá. É por isso que a gente... Desculpe, gente. Desculpa aqui um desabafo. É por isso que existem vários problemas sociais, porque nós não conseguimos resolver conflitos. Porque nós aplicamos normas na esperança de que um conflito seja resolvido. E não é isso. Precisamos entender que nós somos seres humanos e precisamos ser tratados como seres humanos. Que nós temos emoções, razão, precisamos entender. Mas, Yuri, então qual a sua solução? É o mais simples possível, né? Nós nos entendermos, nos regularmos. Não ver o outro como inimigo já está muito bom. Quando eu não dependo do outro para dizer, olha, você hoje nem me deu um bom dia direito. Então é simples assim. Tem que ter muita independência, né? Exatamente. Quando eu me livro dessa questão, Yuri, então você vai ser... Não, eu vou ter a minha regulação e eu poderei amar mais plenamente para outra pessoa. Porque eu vou estar bem. E aí eu posso... A pessoa não está bem, aí eu solto uma piadinha, posso melhorar. Inclusive, a Renata, com a qual eu trabalho, ela descobriu um vídeo, só para terminar aqui, um vídeo que fala da síndrome do papel toalha. Uma mãe, quando quer, ou o pai que quer lavar, se enxugar a mão do filho molhada com papel toalha, primeiro ela precisa se enxugar, para depois pegar o papel para o filho. Vamos nos regular primeiro, para depois, aí sim, eu vou poder trabalhar no outro. Entendi. E assim, para finalizar aqui, tá quase terminando, mas como você falou, a gente também vem da faculdade com essa bagagem de aplicar leis em conflitos e como se fosse dar um resultado X. Só que isso, quando antigamente talvez tinha um resultado X que a gente esperava, mas hoje as relações são mais complexas, as pessoas, né, estão evoluindo, então aquelas fórmulas não encaixam mais. Os resultados são diferentes. Você pode pegar a mesma petição para um caso igual e colocar em outra pessoa e o resultado é diferente. Só nisso a gente já tinha que parar e falar assim, não, peraí, eu usei a mesma fundamentação, a mesma petição, por que saiu diferente para aquela pessoa, né? Tem informações que a gente não está vendo no processo, que não está no papel, né? Que passa por uma audiência, que você tem aquela comunicação não verbal, né? Você consegue pegar palavras, pegar gestos, assim, não que a gente tem que fundamentar, né, uma decisão, mas assim, a gente consegue captar essas informações de alguma forma e resolver o conflito diferente. Por isso que a gente só isso já era para abrir o olhar de muitas pessoas, porque assim, não é forma matemática, porque eu já tentei e não deu certo. Então, o que está acontecendo? O que eu não estou captando? O que eu não estou vendo? E eu acho que esse ano de 2020 foi essa transformação de muita gente agora do direito, né? Os profissionais do direito vão vir com força, aplicando, fazendo essa energia, né? E isso vai reverberar no coletivo. Nós temos 2 minutos. Amanhã vai começar seu curso. O pessoal pode entrar em contato com você para saber mais. A gente pega o PDF que ele vai passar para vocês e vem o cronograma do curso. É incrível. Então, assim, pode passar para você o contato? Como é que é? Sim, só pode entrar, mandar um direct para mim que eu respondo. Ok? Ok. Então, se você quiser finalizar... Eu não Dá consegui uma olhadinha olhar. Gente, olha, eu agradecer a você, todo esse apoio, esse ambiente que nós aqui formamos de uma interação, você trazendo conhecimentos, eu também levando conhecimentos. Foi uma troca muito agradável e fiquei muito feliz. Muito obrigado, parabéns pelo seu canal sistêmico, que você faça mais e mais entrevistas boas como essa. Muito, muito obrigado. Nossa, eu agradeço muito. Fiquei muito feliz com essa live que a gente está fazendo aqui agora. Eu vou rever, vou notar e vou querer participar do curso também. Eu acho que, para mim, eu vi uma profundidade que eu busco e eu acho importante. Então, assim, gente, muito obrigada para quem esteve aqui com a gente. A live vai ficar gravada, eu vou colocar no YouTube também. Então, compartilha, curte, comenta. E a gente vai trocando mais por aqui também, tá, Yuli? Querida, muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Valeu. Tchau, Tchau, gente. tchau. Beijo. Tchau.